acabou de ler comigo, você acabou de acompanhar. Jesus, por onde ele andou, Jesus, por onde ele passou, aonde a presença de Jesus, ali chegava milagres extraordinários, milagres miraculosos, milagres incontestáveis acontecia. Por quê? Porque Jesus, ele era o cara. Jesus fazia para se vangloriar. Jesus fazia para ser o centro das atenções. Jesus fazia para ser o foco. Não. Tudo que Jesus fazia era para engrandecer o nome de Deus, a qual havia lhe enviado. A Bíblia vai dizer que quando Jesus chega a essa terra, as pessoas ali que souberam que Jesus estava ali, levaram perante Jesus, até Jesus, na presença de Jesus, um homem que era cego e que por sinal também era gago. Talvez esse homem não conseguisse enxergar fisicamente o que representava Jesus e o que Jesus iria fazer impondo as mãos sobre ele. Talvez a língua daquele homem não poderia exaltar o nome de Jesus a ponto de todos ouvirem, porque a Bíblia fala que ele era gago. O tema na Bíblia cita a cura de um surdo e ao mesmo tempo cego. Irmãos, uma pessoa com uma dificuldade já é difícil. Imagine uma pessoa com dupla situação adversa. Porque aquele homem não era só cego, ele era gago. Ele não conseguia se expressar, ele não conseguia ver com clareza o que o mundo era e que o mundo representava. Mas a partir do momento que ele se depara com Jesus Cristo, a Bíblia, ela nos enfatiza, a Bíblia, ela nos evidencia que os olhos daquele homem foram abertos, e a deficiência e dificuldade que ele tinha em se comunicar também foi destravada. E naquele momento Jesus pede para aquele homem encarecidamente, para que ele não falasse de que maneira e de que forma e quem foi o responsável por operar o milagre na vida dele. Mas a Bíblia vai dizer que o pedido de Jesus pelo aquele homem não foi levado em consideração, porque quando o milagre aconteceu na vida dele, quando algo espiritual aconteceu na vida dele, ele passou a gritar, a falar com clareza para que todo mundo soubesse que Jesus Cristo havia operado o milagre na vida dele. Antes de Jesus chegar naquela cidade, aquele homem era cego e surdo. Mas quando Jesus chega naquela cidade, a primeira coisa que Jesus fala: abra-se, ou então abra-te. Duas coisas aconteceram quando Jesus fez o ato profético na vida daquele homem. Primeiro, que Jesus abriu a visão dele. Segundo, Jesus destravou a linguagem daquele homem. E
imediatamente aquele homem viveu os milagres, ou os maiores milagres da vida dele naquele dia. Como mencionei aos meus irmãos que estão aqui nos assistindo ao vivo, a palavra Efatá em aramaico, que é a língua do povo do Oriente Médio, Efatá está em aramaico. Efatá, que quer dizer abra-te. Nós já passamos do meio do ano, mais precisamente para iniciarmos mais um mês, falta 12 dias. Hoje é dia 20, até dia 31 tem 12 dias corrido. Eu profetizo que ainda nesses 12 dias de julho, Deus abra os seus ouvidos, Deus abra a sua visão, para que você venha glorificar, exaltar e receber milagres da parte de Deus. Faltam aí, para acabar o ano letivo de 2025, necessariamente, mais especificamente, 5 meses e 12 dias. Em 12 dias Deus vai operar um milagre. 12 é o número perfeito para Deus atuar. 12 foi o número dos discípulos, 12 foi o número de tribo, 12 foi a quantidade de pedras extraídas do rio do Jericó. 12 representa algo no mundo espiritual. Então em 12 dias eu profetizo que uma porta vai se abrir na sua vida. Eu profetizo que em 12 dias uma mudança vai acontecer na sua vida. Eu profetizo que em 12 dias algo sobrenatural vai acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, no meio da sua parentela, para que saibam que Deus é quem está no controle de tudo. Antes de Jesus, ele não conseguia enxergar. Antes de Jesus, ele não conseguia se expressar com clareza. Mas quando Jesus chegou ali, a Bíblia fala que Jesus ordenou, Jesus impôs e Jesus profetizou que a vista daquele homem fosse aberta e que a língua dele fosse destravada, e daquele momento em diante houve uma divisão de águas. Daquele momento em diante houve um divisor de águas, porque aquele homem passou a glorificar e exaltar o nome de Deus. Talvez você não esteja entendendo, ou talvez você não conseguiu compreender o que o Espírito Santo falou até aqui, essas primeiras partes do nosso culto. O que os seus olhos não viram em 6 meses, o que você não viu o tempo de sua vida, o que você não viveu da parte de Deus até este ano, até esse mês, eu quero dizer para você que ainda este mês, ainda este ano, Deus vai fazer com que os seus olhos se abram para você ver bênçãos grandes chegando nas suas mãos. E ainda que muitas das vezes você não venha desejar falar, e ainda que muitas das vezes você seja tímido em testemunhar, que ainda muitas das vezes você se vê vergonhoso para glorificar Deus, ao invés de falar para você se calar, Deus manda te dizer: você vai abrir a sua boca para testemunhar os milagres que Deus irá entregar na sua mão. Pastor, semana passada eu fui mandado embora. Pastor, eu estou há 6 meses desempregado. Pastor, eu estou há 1 ano desempregado. Pastor, eu estou há alguns meses precisando de favor. Pastor, eu estou há alguns meses já entrando no lins do banco. Pastor, eu estou já há alguns meses sem até